no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. O versículo de número 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Todos que podem localizar este texto, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, para ganharmos tempo: tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos ele reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e aspergiu sobre as sepulturas que lhes tinham sacrificado. Até aqui você pode tomar o seu assento, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias do Livramento, juntamente com a sua esposa, a pastora Natália. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida do evangelista Reinaldo, que nos formulou o convite para estar aqui essa noite. Confesso aos irmãos que eu vim, pois eu gosto muito de estar aqui. Hoje está tendo um evento de mulheres em São Joaquim da Barra, e a minha esposa precisava ir, foi, e ela falou assim: você não faz agenda, mas eu fiz assim mesmo, porque era em Cássia, e eu falei, eu vou fazer. Mas Deus deu graça, nós conseguimos uma irmã para ficar em casa com a Rebeca, a minha esposa foi para lá, e eu aqui estou. Para mim é uma alegria rever o pastor Edmar, também é uma alegria rever meu amigo, pastor Celso, a sua esposa, né? Deus abençoe. E o pastor Elias, eu falei para pastor, que o pastor Celso, eu não sei qual o remédio que ele toma, né? Porque ele não fica velho, ele e a esposa, né? Eu estou ficando e ele não vai, eu não sei, né? Aí ele diz que é seiva da raiz de Jessé, né? Então, nós precisamos buscar essa seiva lá. O pastor aqui, e os adolescentes e as crianças, os grupos, os meninos aqui da AD Cássia, do pastor Edmar, estive aqui há poucos dias, Deus abençoe. Também estou vendo ali um grupo de jovens da Batista da Lagoinha, Deus abençoe vocês. Para mim é uma alegria estar aqui. Falar sobre avivamento é quase que uma obrigação de nós recapitularmos algumas verdades e também observar alguns princípios para que este avivamento aconteça. Nós sabemos muito bem que avivamento não é barulho, avivamento não é simplesmente nós chorarmos, batermos palma, saltar. Isso não é simplesmente o avivamento. O avivamento
é uma mudança de postura, é uma mudança de posicionamento, é uma mudança de estado. Porque se nós observarmos, olhando pela Bíblia, não vou falar dos avivamentos que aconteceram no mundo, porque o meu interesse é o avivamento da Bíblia. Ô Cristiano, estava bom aqui, Cristiano, eu estava me ouvindo. Dá só um pouquinho, por misericórdia. Isso, obrigado. Eu vou por longe. Isso. Meus irmãos, pode abaixar um pouquinho. Fica tranquilo que eu vou tirando aqui para te ajudar. Meus irmãos, avivamento então é nós mudarmos de posicionamento. Porque se nós olharmos pela Bíblia, como eu bem disse, se nós falarmos das literaturas teológicas, nós vamos ver muitos avivamentos que aconteceram. Nós vamos ver, por exemplo, avivamentos americanos, avivamentos ingleses, avivamentos escoceses, avivamento no Brasil, que aconteceu em períodos da história. Mas melhor do que falar desses avivamentos históricos, é bom nós entendermos que o avivamento que nós precisamos viver e buscar o exemplo precisa ser o avivamento bíblico, que está na palavra. Porque se nós entendermos que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre mostra momentos de avivamento. Momentos em que pessoas, nações ou grupos tomaram uma posição e de repente produziram um avivamento. Eu posso lembrar, por exemplo, do avivamento de Esdras, que o nosso irmão tanto falou aqui, um avivamento genuíno que surgiu da leitura da palavra publicamente em cima de um altar. Por que não lembrar do avivamento que nós vemos na Bíblia Sagrada, produzido por Davi, através da busca da arca e os levitas adorando a Deus no templo continuamente? Eu posso falar do avivamento que foi produzido pelo nascimento da pessoa mais importante que o mundo já conheceu, que é Jesus Cristo. Jesus produziu um grande avivamento. Eu posso olhar para a Bíblia Sagrada e ver em Atos dos Apóstolos, eu vou ver um grande avivamento sendo produzido por homens humildes, simples, que se posicionaram e receberam a glória de Deus, e de repente eles impactaram não só Jerusalém, mas passaram por toda Samaria, Judeia, e atingiu os confins da terra. Mas todos esses avivamentos, para acontecer, precisou de uma mudança, precisou de transformação. Se nós lembrarmos do avivamento com o nascimento de Jesus, nós vamos ver Deus trabalhando durante mais de 4 séculos. Deus trabalha no período do silêncio, Ele não usa profetas, mas Ele trabalha durante 400 anos para produzir o avivamento com o nascimento de Jesus. Se nós olharmos para o Atos dos Apóstolos, há uma mudança de postura, porque haviam homens que eram hábeis na pescaria e que de repente eles mudam a postura, vão orar, vão ficar buscando a presença de Deus, e de repente o céu se abre e eles são cheios do Espírito Santo. Mesmo não sabendo falar, eles falam com ousadia, e milhares de pessoas entregam a sua vida para Jesus. Eu vim aqui essa noite ministrar uma palavra, dizendo aos corações daqueles que me ouvem, e também para mim que aqui estou como canal de Deus, dizer a você: avivamento não é simplesmente nós mudarmos de igreja, nós mudarmos de religião. É necessário mudarmos a postura, é necessário mudarmos a postura. Eu vou repetir: é necessário mudarmos a postura, é necessário mudar a postura. E quando eu olho para este texto,
Esse texto, pastor Edmar, muito pregado. Se você observa o versículo 1 do capítulo 34, ele inicia dizendo assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos ele reinou. E aí o verso 2 vai dizer assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi. Só que isso é muito lindo, mas nós precisamos observar a história bíblica para o escritor dizer que Josias andou de forma reta diante do Senhor. Houve uma mudança de postura, porque ele é filho de um homem endemoniado, ele é filho de Amon. Amon não tem nenhum contato com Deus. Esse homem, ele faz tudo que é errado, esse homem não faz nada que é reto. A sua família é ensinada assim. Se ele tem 8 anos, ele aprendeu com o pai aquilo que não devia ser feito. E se você observar o texto, você vai entender isso. Ele tem 8 anos, ele nasceu numa casa desorganizada, ele nasceu numa família de um rei que, segundo a Bíblia, ele se sacrificava para imagens de escultura. Este rei chamado Amon, ele multiplicou os seus delitos. Se Manassés tinha sido ruim, Amon piorou, ele duplicou as suas ações. Mas quando Josias assume o trono, ele vem dessa família, mas segundo a Bíblia Sagrada vai dizer, ele tem 8 anos, ele ainda não é reto. Não se iluda com isso. Ele tem um regente que fica ao lado dele, porque ele não pode governar se não tivesse um regente. E quem é o regente? É um sacerdote, e esse sacerdote não tem o livro da lei, porque o templo está profanado, não há livro para ser ensinado. Mas o sacerdote começa a falar para Josias do Deus de Moisés, do Deus que faz coisas extraordinárias. Esse menino começa a ser discipulado, esse menino começa a ser mudado, porque para haver avivamento nós precisamos de mudança, e a mudança é na postura. E aí esse homem começa a ensinar Josias, começa a falar com ele: é necessário que nós busquemos o livro, é necessário que nós tiremos de Israel, de Jerusalém, toda a idolatria, todo o pecado. E aí eu quero que você observe lá no versículo de número 7. O texto vai dizer que a nação está entregue à idolatria. A nação já não lembra mais de Deus. Como nós vamos viver um avivamento se nós estamos na idolatria, se nós estamos longe de Deus? Como vamos viver o avivamento se Deus não é lembrado? Então Josias começa a ouvir essas palavras. Meu amigo evangelista Reinaldo, se vocês observarem no versículo de número 8 e 10, a Bíblia diz que Jerusalém está numa situação precária, a cidade está doente, a cidade está com idolatria, a cidade está sacrificando animais para deuses estranhos. Há uma grande e funesta adoração a deuses estranhos. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: Josias não tem o livro, mas está ouvindo alguém dizer aquilo que estava no livro. Aquilo começa a entrar no coração dele, aquilo começa a mudar a postura do menino. Se ele foi acostumado com o pai a adorar deuses estranhos, agora ele já não quer se dobrar, agora ele já não quer mais pegar animais e se sacrificar. A Bíblia não diz, pastor Celso, mas eu acredito que Josias agora, com 8 anos e alguns meses, ele já dobra o joelho e diz: eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou mudar essa nação, eu vou mudar esse povo, mas eu preciso aprender, eu preciso começar por mim. Aqui vai uma palavra para você: avivamento não acontece quando a gente só olha para os outros. Avivamento acontece quando a gente começa a olhar primeiro para nós. Josias começa a mudar ele primeiro. E eu vim com uma palavra de Deus para você: o avivamento é possível
Se você começar a fazer a sua parte agora. Se você começar a fazer sua parte agora. Mas olha que interessante, meus irmãos. Ele então está numa cidade precária. Lá no versículo de número 7, diz que o culto a Javé está desativado. O povo já não traz mais o dízimo. O povo não traz mais a oferta. Não há mais nada para sustentar os sacerdotes e os levitas. O ministério está desativado. Satanás desativou o ministério, porque ele entendia que se não houvesse ministério, não haveria glória, não haveria pregação. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite: Satanás nunca vai conseguir parar o ministério, Satanás nunca vai destruir o ministério, porque sempre haverá um remanescente que vai estar dizendo: Jesus ainda faz, Jesus ainda opera, Jesus ainda transforma. Eu vim com esta palavra para você: ninguém vai destruir o ministério, o avivamento vai acontecer. Oh, aleluia! A quarta coisa, a situação, eu estou sendo bem sucinto para ser rápido. A quarta coisa que está acontecendo em Jerusalém: a Bíblia, a palavra está perdida. Ninguém sabe aonde ela está. O livro está escondido. Eu lamento, meus irmãos, que hoje nós queremos viver o avivamento, mas escondendo a Bíblia. Nós queremos viver o avivamento sem pregação da palavra. Nós queremos viver o avivamento só, me desculpem vocês que louvam, eu não sou contra o ministério do louvor, tanto que eu amo e venho nas viagens aí. Hoje mesmo eu vim de lá aqui adorando e louvando ao Senhor, mas me perdoem, só barulho, só cantoria. E hoje as igrejas esconderam o livro, porque o livro vai mexer na ferida. Para mudar de postura tem que mexer na ferida. Para mudar de postura tem que tirar a idolatria. Para mudar de postura tem que parar de adorar falsos deuses. Tem gente na igreja dizendo que vive o avivamento, mas ele está na igreja louvando, mas está se sacrificando para deuses em casa, acompanhando demônios por aí. Vou falar, Deus está dizendo: louva bonito na igreja, prega bonito na igreja, mas depois sai da direção de Deus. Avivamento só acontece se o livro estiver aberto. Se tiver palavra, tem avivamento, porque Deus vai mexer na ferida. Não adianta ter postura de pregador, não adianta ter roupa de cantor, não adianta ter credencial. O avivamento vai mexer na ferida, porque tem Bíblia escondida, tem palavra escondida. E pasmem os irmãos, já eu vou te mostrar que a Bíblia estava escondida, sabe aonde? Dentro do templo. Ela estava escondida no meio da sujeira que deixaram lá no templo, e a Bíblia estava escondida. Como nós vamos viver o avivamento, pastor Elias, se a sujeira está escondida dentro do templo? Se Deus está dizendo: está escondido aí, procura o livro, abre ele e prega, que a glória vai descer, a unção de Deus vai descer. Eu profetizo essa noite: o avivamento chegou, porque aqui tem livro aberto. O livro está escondido, pastor. Sabe por quê? Tem gente dizendo por aí, não é o caso aqui e nem lá comigo, mas tem gente que chega na gente e diz assim: olha, não mexe não, não fala não, porque senão vai perder. A igreja vai perder se falar. Se a igreja perder é porque não era dela, porque se é Bíblia tem que falar, tem que mexer na ferida. E eu já vou te dizer aqui o que o texto diz: Josias vai crescendo. Ele vai crescendo.
Ele pega o reino com 8 anos, mas ele vai ouvindo e vai guardando. E aí os irmãos observem o texto, porque no versículo de número 3, vai dizer assim: no 8º ano do seu reinado. Aqui já passou 8 anos. Ele assumiu com 8, mas não fez nada, só ouviu. Mas quando ele faz 16 anos, ele começa a dizer: chegou a hora. Chegou a hora do avivamento chegar. Agora, depois de 8 anos, ele está com 16 anos, ele agora está com 8 anos de reinado. A Bíblia segura essa aí, adolescentes e jovens. Ele ainda era moço. Escute essa, ele ainda era moço. Tem gente por aí dizendo: pastor, não pode pressionar os adolescentes, não pode pressionar os jovens, tadinho, eles vão ficar. Se assim fizer, o avivamento não vai acontecer, pastor. Eles são ainda muito novos. A Bíblia vai dizer que com 16 anos, Josias vai tomar uma decisão. Ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Escuta essa. Com 16 anos, ele começa a buscar. Agora ele já está crente. Agora ele já começa a clamar mesmo. Agora ele já está entendendo: é possível algo acontecer aqui, é possível a mudança, é possível. Vai escutando isso. Ele começa a orar, ele começa a buscar, porque se a igreja ora, o céu se abre. Se a igreja ora, o Deus de Israel começa a agir. Se a igreja ora, a glória de Deus vai descendo. Só quem acredita na glória de Deus aqui. Com 16 ele ora. Com 16 ele já está fazendo campanha de oração. Com 16 anos ele não está ficando. Com 16 anos ele não está na praça. Ele está dizendo: eu quero avivamento. Eu quero avivamento. Eu quero avivamento. O degai de comanai sebi anando que ahai anchope que subi andegebi anagashara bagai andore kasuri bikandarai. 16 anos dobrando o joelho, 16 anos orando, 16 anos dizendo: eu quero avivamento, Lucia, eu preciso. Quando eu vejo essa geração aqui adorando a Deus, como a irmã estava regendo aqui e louvando ao Senhor, o meu coração se alegra. Sabe por quê? Tem muitos dessa geração que estão na biqueira, estão em algum lugar agora usando drogas, estão se acabando com o mundo do pecado, mas ainda tem na igreja jovens com 12, 13, 14, 9, 10, 15, 16, que está de joelho dizendo: quanto mais o mundo fica difícil, mais Deus vai me usar, mais Deus vai usar a igreja. Eu vim com uma palavra profética para você. É hora de você buscar o Deus de Davi. É hora de buscar o Deus de Davi. E aí escute, lá diz assim, pastor Edmar, lá diz assim: no 8º ano do seu reinado, ainda sendo moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ponto e vírgula. Ele vai orar 4 anos. Dos 16 aos 20 anos, ele ora. Dos 16 aos 20, ele está crendo. Dos 16 aos 20, ele está dizendo: o avivamento vai chegar. Porque está aí, é só você olhar o texto. Olha lá, no 8º com 16, ele começa a buscar, ponto e vírgula. E no 12º ano do seu reinado, se ele começou o reinado com 8, agora ele já está com 20. Passaram-se 12 anos, agora ele tem 20 anos. Olha só, agora ele já está atingindo
a maturidade. Porque avivamento só acontece se tiver mudança de postura. Ele agora é maduro, ele tem 20 anos. Ele agora está com 20 anos e olha só as atitudes dele. Ele começa a chamar o povo e diz assim: vamos purificar Judá e Jerusalém. Vamos tirar deles os altares dos altos. Vamos tirá-los das adorações no bosque. Vamos tirar as imagens de escultura e de fundição. Vamos purificar esse povo. Só há condição de nós vivermos o verdadeiro avivamento se o sangue de Jesus nos lavar aqui essa noite. Se o sangue de Jesus lavar a minha língua, lavar os meus olhos, lavar a minha mão, lavar os meus pés, lavar o meu coração, lavar o meu cérebro, e Ele vai começar nessa noite a fazer uma limpeza estrutural na minha vida. Vai começar pelo pregador. Jesus, faz a mudança de postura agora. Agora eu preciso de purificação. Olha Jesus purificando a sua vida aí agora. Olha Jesus passando aí com a brasa, como passou na boca de Isaías. Ele vai passar purificando o crente agora. 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 Ele vai. Ele já passou aqui, já passou ali. Está passando aqui, já passou aqui, ele já passou ali nas irmãs no altar. Ele está purificando. Purifica Jesus, purifica Jesus, purifica Jesus. Quando eu li esse texto, Reinaldo, você, um exegeta, um homem de Bíblia, quando eu li esse texto, eu disse: Deus, eu não entendo. Por que Josias está purificando o povo antes de derrubar tudo que está de pé? Porque se você olhar o texto, você vai ver dois verbos predominantes aí. O primeiro verbo está no versículo de número 3, que é purificar. Só que o versículo de número 4 começa com o verbo derrubar. Primeiro ele purifica. Chama todo mundo e diz: vocês precisam se purificar. Porque para acontecer avivamento, primeiro purifica para depois derrubar. Porque não purificar, derruba, ele angustia, ele fica triste porque tomou dele a idolatria. Então primeiro passa pelo processo da purificação, entrega de verdade a sua vida e espera, porque Deus vai começar a derrubar. Ah, pastor, o senhor veio com essa palavra? Vim. Deus está dizendo assim: prepara o seu coração, purifica a sua vida aí agora, porque Deus vai começar a derrubar. Deus vai começar a derrubar. Deus vai começar a derrubar altares. Tem mais verbo aí, pastor? Tem. Deus vai derrubar. Deus vai cortar as imagens do sol. Então vamos lá. Purifica, porque ele vai derrubar. Purifica, porque ele vai cortar. Hoje ele vai cortar os nossos laços com aquilo que impede a glória dele de se manifestar. E aí o que mais me deixa com temor aqui, pastor Elias, é que existe mais dois verbos. Ele vai quebrar as imagens de fundição e ele vai reduzir a pó. Me desculpa, viu? Foi essa que Deus deu. Deus está mandando você. Você quer falar em línguas estranhas? Você quer ganhar almas? Deixa eu começar a derrubar.
Eu vou derrubar o altar que está no seu coração. Eu vou cortar a sua ligação com as idolatrias desta terra. Aleluia. Eu vou reduzir a pó as fundições. E quando terminar, eu vou aspergir o meu sangue sobre você. E você vai começar a sentir algo diferente. Porque, pastor Elias, infelizmente, nós estamos vivendo um falso avivamento no século que estamos vivendo. Porque as pessoas vão na igreja, pula, salta, se alegra, mas não se purifica. Quando sai da igreja, eles voltam para casa e o altar de Baal continua de pé. As imagens continuam lá. O sai de não sei o que, e o Instagram, e não sei mais o que do inferno, e o Big Brother, e mais não sei o que. E uma musiquinha não faz mal. O importante é que Deus só quer meu coração. Deus está aqui essa noite dizendo: avivamento vai ter que ter mudança de postura, porque eu vou derrubar o altar de Baal. Ele vai cortar a imagem. Ele vai cortar, já cortou. Está reduzindo a pó. Só quem crê nisso, levante essa mão agora e começa a receber o avivamento, porque Deus vai avivar você agora. 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 Deus está te avivando agora. Recebe o avivamento. Recebe. Josias agora, ele vai mudar o quadro da nação, porque ele manda derrubar, ele manda cortar, ele manda queimar, ele manda tirar os altares. Só que escute, você que está com a Bíblia aberta, sabe quanto tempo demorou isso? E gente, era altar demais, era muita idolatria. Ele vai fazer a limpeza durante 6 anos. Porque se você olhar no versículo de número 8, você vai ver lá, no ano 18º do seu reinado. Já passaram-se 18 anos dele ter assumido o trono. Agora ele tem 26 anos. Olha como a postura está mudando. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas avivamento começa quando a gente ainda é criança na presença. Mas a gente vai mudando. A gente começa com 8, passa por 16, passa pelos 20 e chega nos 26. Isso não é idade cronológica, isso é uma idade profética para você. Deus nessa noite está dizendo: chegou a hora, tudo já foi tirado. Chegou a hora, tudo já foi tirado. Escute o que diz o versículo 8: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, Jesus, 6 anos ele trabalha na purificação. Agora com 26 anos está tudo limpo, tudo transformado, tudo limpo, tudo de acordo. Escute só, a Bíblia vai dizer que agora já começam a trazer as ofertas, já começam a trazer as coisas até a casa de Deus. Aqueles que trabalhavam começaram a reparar a casa, e agora os mestres de obras estão edificando, começam a mudar a situação daquele povo, vai mudando, e a Bíblia vai dizer que agora eles estão lá na igreja
igreja, estão lá na casa de Deus fazendo algumas adequações, quando de repente escuta a notícia, lá no versículo de número 14, Ilquias, o sacerdote, acha o livro da lei do Senhor, que foi dada por Moisés. Ah, meus amados irmãos, avivamento tem que acontecer com purificação, com mudança de vida, com mudança dentro da igreja, mas só vai acontecer por completo se a palavra estiver ali, se a palavra estiver aqui, se a palavra estiver lá. Se alguém ouvir essa palavra e rasgar suas vestes, aí o avivamento vai acontecer. Porque olha o versículo de número... Eu preciso ser rápido, mas deixa eu achar ele aqui. A Bíblia vai dizer que quando eles acham, eles começam a ler. Versículo 19. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Oh, o avivamento está chegando agora. Já tem gente rasgando as suas vestes. Já tem gente dizendo: eu não sou digno de ser servo de Deus, mas Ele me amou e Ele está aqui para me encher dessa glória. Essa glória vai chegar na sua vida agora. Eu usei este texto para te dizer: se você veio aqui hoje para viver o verdadeiro avivamento, chegou a hora, sabe por quê? Porque você já foi purificado. Se os altares já foram tirados, escute, vai haver arrependimento agora, vai haver renovo, vai ter gente renovando a aliança com Ele aqui agora. Só quem crê nisso, levante essa mão de crente, dá um brado de glória, porque Deus está aqui. E Ele veio para te avivar aqui hoje. Eu não tenho tempo, que eu vou entregar já. Escute. O rei era humilde ao ponto de ser o rei, mas quando ele vê o livro, ele fala assim: a gente precisa de alguém que saiba interpretar o livro. Só há avivamento se tiver alguém que tem coragem de ensinar, que tem coragem de revelar o que está escrito. E pasmem, a crise era tão grande dentro do templo, que não tinha um sacerdote que conseguia decifrar as leis. Só que tinha uma mulher chamada Hulda, que estava na parte segunda de Jerusalém. O que é isso? Ela não era nobre, ela estava do lado de fora da primazia dos nobres. Mas o avivamento sempre acontece com alguém simples e humilde, que é chamado porque tem autoridade. Preste atenção essa noite. O Espírito de Deus está levantando Huldas aqui. Chame ela. O rei disse assim: vai chamar Hulda, a mulher de Salum, e traz ela aqui. Ela é guarda das vestimentas. O que é isso? Ela cuidava de roupas. Não sei se era costureira ou se cuidava do guarda-roupa do rei, mas não morava na parte nobre. Vai buscar ela. Traz ela. Porque se tiver pregação da palavra, vai ter avivamento aqui hoje. Se tiver pregação, vai ter avivamento. E a Bíblia diz que eles pegam a palavra e recolocam no seu devido lugar. E aí, se você vai lá no versículo 29 a seguir, você vai ver que vai começar um grande avivamento. Um grande avivamento ao ponto de Josias realizar a maior Páscoa que Israel já viu por causa da sua atitude. Mas eu deixo agora o texto para aplicar algo na sua vida nesta noite. Eu pergunto: o que você veio fazer aqui essa noite? Pastor, eu vim no culto,
Se você veio no culto, veio no lugar errado. Mas essa noite eu acredito que você veio produzir um culto. E o avivamento vai começar com você. O avivamento vai começar com você. Você vai começar a viver o avivamento essa noite, porque avivamento é conscientização de que nós não podemos abrir mão da palavra. Avivamento é arrependimento e renovação de aliança com Deus. Avivamento é você se comprometer a obedecer à lei de Deus. Avivamento é você restaurar um culto exclusivo a Deus, e é isso que nós vamos fazer agora. Nós precisamos restaurar o nosso culto, e se nós já passamos pela purificação, o altar de Baal já foi tirado, é hora de eu começar a cultuar ao Senhor. É hora de eu começar a cultuar ao Senhor. Aonde está você nessa noite que quer viver o verdadeiro avivamento? Se você quer viver o verdadeiro avivamento, começa a esquecer algumas barreiras agora. Eu falo e encerro. Sabe por que nós não estamos mais vivendo um avivamento genuíno? Porque existem algumas barreiras. Por exemplo, os nossos adolescentes e jovens, eles dizem assim: eu não vou viver o avivamento porque eu sou muito novo. Eu ainda sou uma criança. Mas Josias mostra que avivamento não tem idade. Avivamento começa onde tem um coração pronto para adorar. E se tiver alguém com o coração pronto para adorar, comece a adorar o Senhor nessa noite. A segunda coisa, lembre-se que avivamento tem que começar pela palavra, porque só a palavra pode libertar o homem. Eu não vou conseguir te convencer, mas a palavra que eu preguei pode convencer você. E se você ouviu a voz de Deus, saiba que ela está entrando aí dentro de você agora. Ela já está mudando a sua postura. Isso, eu já estou vendo gente adorar. Eu já estou vendo pessoas adorando. Sabe por quê? A terceira barreira do avivamento é a seguinte. Aqui não, porque eu já vi os pastores adorando. Mas quem já não foi numa igreja que o pregador está até estufando a veia de pregar do avivamento, e aí os irmãos que estão na nave da igreja olham para os líderes, eles estão assim, ó. Já viu? Avivamento só acontece se começar na liderança. Se a liderança não for avivada, o povo não vai ser. E eu digo isso porque eu estou vendo pastor Elias adorando, estou vendo levantando as mãos. Avivamento acontece se o líder da mocidade é gelado, a mocidade vai ser gelada. Se o regente não gosta de dar glória, a mocidade não vai dar glória. Se lá no círculo de oração a liderança não ora, ninguém vai orar. O avivamento começa quando alguém olha para o líder e diz: ele está adorando, eu vou adorar também. Ela está chorando, eu vou chorar também. Avivamento, avivamento, avivamento começa na liderança. Enche a liderança agora, Jesus. Começa por nós agora, como o Senhor encheu Josias. Enche a sua igreja agora, 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 agora. Isso é avivamento, isso é avivamento. Olha o avivamento chegando aí, ó. Olha lá, já chegou lá no Cristiano, lá no som, já chegou ali na porta. Eu creio,
Aviva, 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 aviva. Sopra, 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 sopra. Sopra, Espírito de Deus. Vai, 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 vai. Tem aqui, ó. Tem aqui nos adolescentes, olha só. Tem gente avivada aqui. Aleluia, aleluia. Eu vou devolver o microfone. Choremanda alabassuri biai. Se tem liderança adorando, vai ter avivamento. Aleluia, 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 aleluia. Orequeque managasere bihai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem avivamento ali, ó. Ali já tem, pastor. Já tem avivamento ali no fundo também. Aleluia. Aqui à minha direita tem avivamento. Aleluia. Oh, glória. Tá vendo isso que você está sentindo? É Jesus operando na sua vida. Ele vai começar a curar agora. Ele manda te dizer. Ele vai começar a te dar autoridade agora. Recebe. Recebe. Recebe agora. Fica de pé em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Vai adorando a Jesus.